O Senhor A mesa esteja da convosco. palavra. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, hoje, quarta-feira mariana, nós estamos numa novena sempre pedindo, clamando, porque podemos confiar na mãe, ainda mais nesse tempo de pandemia, nessas incertezas e de tantas dificuldades e provações. Nossa Senhora nos seus mais variados títulos, tanto que nesse mês de julho, nós dedicamos o nosso olhar, nossa atenção, para a madrinha da obra Evangelizar é Preciso, que é Nossa Senhora do Carmo, a quem eu atribuo a oração. Nunca se ouviu dizer que alguém, tendo recorrido a vós, mãe, tenha ficado desamparado. Este santuário, que tem por título Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, e por isso a nossa novena, e hoje é o 7º dia pedindo: Nossa Senhora de Guadalupe, amparai os doentes e desempregados. Um título muito próprio, né? Para os dias de hoje. Os doentes, nas suas mais variadas enfermidades, mas hoje os que estão contaminados com o Covid. Mas ao mesmo tempo nosso medo, nosso receio, e é justo, meus irmãos, que tenhamos cuidado, receio. E todo cuidado que nós temos não é só conosco, é com o outro, no uso das máscaras, fazendo isolamento. A gente não pensa que isso tem uma mística cristã, porque, primeiro, olhar não com egoísmo ou idolatria própria, mas se reconhecer: Deus me deu a vida e eu tenho que preservar esse dom de Deus, mas ao mesmo tempo eu tenho que cuidar do outro. Então todas essas atitudes são atitudes cristãs, é atitudes de filhos de Nossa Senhora, tementes a Deus. Querido povo de Deus, doentes e desempregados, eu creio que, como fica forte essa novena e essa devoção da padroeira das Américas, porque nós sabemos que existem muitas batalhas a serem travadas. Uma grande batalha hoje, e nós estamos rezando, que é: cesse a pandemia. Ao mesmo tempo que chegue-se logo a vacina, mas eu quero lembrar a todos, nós temos que rezar e pedir: Senhor, que a vacina não venha só para quem tem dinheiro, não venha só para um grupo, um país, mas que venha para todos. E ao mesmo tempo, outra batalha
que temos que vencer o desemprego, a recessão econômica. Então, mais do que nunca, Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira deste santuário, ela que de modo particular é invocada aqui pelos doentes e desempregados, e quem conhece esse santuário, quem acompanha pelo rádio sabe, que ela pedir: valha-nos, Mãe. Hoje a liturgia nos reserva celebrar Santa Marta. E você vai dizer: padre, eu não tenho devoção a Santa Marta. Mas é impressionante porque dos três, Lázaro, Maria e Marta, ficou a festa de Santa Marta. E é tão importante que quantas vezes você já ouviu, talvez com o Papa Francisco, né? Ele mora na casa de Santa Marta. Aquela casa que fica no Vaticano, não tive o privilégio de entrar, mas também não tinha esse desejo. Casa de Santa Marta, que foi feita para acolher os cardeais, os que vão a serviço do Vaticano, hospedar-se com o Papa. Então ali o Papa decidiu morar. Mas significa então Santa Marta, casa da acolhida. Se observarmos a própria parte oracional, nós chamamos eucológica da missa, o sentido orante da missa, o próprio Oremos nos deu, dizendo assim: ó Deus, o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, desejou estar na casa de Santa Marta. Que nós também nos abramos para que nos visite em nossos lares. Foi essa oração que eu fiz isso antes. E exatamente é o sentido da festa. Santa Marta está citada num texto também do Evangelho, quando diz que Jesus foi se hospedar em Betânia. Ela morava em Betânia. E lá viviam 3 irmãos. Lázaro, um amigo próximo de Jesus. Maria, pelo que se entende, a irmã mais nova. E Marta, a dona da casa. E isso nos relata em Lucas capítulo 10, 38 e 42. Essa é a primeira citação. Primeiro, Jesus tinha amigos. Coisa boa, né? Jesus tinha pessoas onde ele se sentia em casa. Pessoas que o acolhiam com amor. Por isso a primeira leitura de hoje, se você não esqueça de assistir missa parte por parte. Alguém já assistiu? Assiste comigo na quinta, mas agora está no YouTube. Inclusive está lá primeiro episódio, segundo e terceiro. Eu falo da primeira leitura. Por isso que a leitura que foi proclamada hoje fala do amor. Porque a linguagem de Jesus com os 3 era a linguagem do amor. Tanto que não esqueçamos que além dessa visita, Jesus foi na segunda-feira da Semana Santa visitar os amigos. Mas vamos por parte. Essa primeira citação de Lucas, que é uma sugestão de evangelho para hoje, eu não escolhi o outro propositalmente, fala que Marta, quando Jesus chegou, ela era diligente, era uma mulher esmerada, uma dona de casa perfeita. E ela, pelo valor que era a presença de Jesus, não veja negativo, pelo valor de quem estava chegando, não era um valor de importância econômica, por favor. Jesus nunca foi um homem economicamente importante, pela importância afetiva daqueles 3 irmãos. Marta se esmerou, certamente de arrumar o quarto, certamente as casas não tinham muito conforto, mas preparar uma comida diferente, aquela hospitalidade. Se nós lembrarmos a hospitalidade de Abraão, quando recebeu os três anjos, que nós vemos a Santíssima Trindade. Abraão que mandou imediatamente matar um gado gordo, de preparar a coalhada seca, que pediu para fazer pães. Essa hospitalidade que nós entendemos
nós temos um pouco no Ocidente, mas a hospitalidade no Oriente é algo sagrado. É tão sagrado que, se você já leu comigo Gênesis, leitura orante, gente, eu não estou no rádio para fazer programa musical. Inclusive indico para vocês, não porque eu sou o bom, mas é que eu me esforço de ir na leitura orante. E quando eu cito aqui nas minhas homilias, é porque eu quero que você busque lá atrás. Lembra da hospitalidade que quase custou a vida de Ló? Quando um dos 3 desceram e foram até Sodoma e tentaram molestar o jovem, Ló disse: pode molestar minha filha, mas o meu hóspede não. Eu estou falando dessa hospitalidade que nós somos chamados a aprender. Essa hospitalidade que é acolher o estrangeiro. Estive nu, não me vestiste. Essa hospitalidade de acolher, aqui não se trata de acolher com riqueza. Gente, a gente percebe quando a gente é bem recebido pelos pequenos detalhes, você concorda? Se percebe pelo carinho. A mesma coisa quando um filho vai visitar uma mãe. Eu, por exemplo, quando vou visitar minhas irmãs, faz tempo, que saudade. Eu confesso para você, me dá uma saudade. Elas fazem os pratos que eu gosto, aquela comidinha que eu gosto. Sabe aquela coisinha gostosa que ela sabe que eu gosto? Ela faz. Eu tenho certeza que muitas mães aqui, quando os filhos vinham ou virão, você faz aquela comidinha do jeito que o filho gosta. Eu estou contando isso porque Santa Marta, Casa de Hospitalidade do Vaticano, hospitalidade que está nos faltando nos dias de hoje, mas ao mesmo tempo querendo enaltecer Marta, porque Marta estava trabalhando, Jesus veio, e vamos ser honestos, Jesus não andava sozinho, né? No mínimo 3, que eram os primeiros não é primeiro importante, foram os 3 primeiros que seguiram Jesus: Pedro, Tiago, maior, e João. Ou iam com os 3 ou iam com os 12. Imagina na tua casa, 4 ou 12. Marta tinha serviço, e Maria sentou-se aos pés de Jesus. Não veja conflito aqui. É um erro pensar, Marta foi a que trabalhou e por isso Jesus desdenhou dela. Não, apenas Marta chegou para ele e disse: Senhor, minha irmã está aí, eu também queria estar aí, mas não te importas que eu esteja trabalhando igual uma condenada e minha irmã não está me ajudando? Jesus diz: Marta, Marta, por que te preocupas com tanta coisa? Maria escolheu a melhor parte. Na verdade, o que podemos entender, não é que Maria era melhor do que Marta. E se Maria ficou aos pés de Jesus, é porque Marta estava trabalhando. Na verdade, quer mostrar as duas coisas. E quando falamos de Santa Marta, naturalmente falamos dos seus irmãos. Nós precisamos ter essas duas dimensões: fazer o que é preciso, mas ao mesmo tempo que isso não nos consuma por inteiro. Escutar Deus também é importante. Se de um lado é que nós não podemos viver atarefados. Gente, a gente não pode, você não tem o direito, você não pode fazer isso com você. Fazer da sua vida tarefas, tarefas, tarefas. Você tem que se dar o direito de o seu tempo, entre aspas, ocioso com Deus, ocioso consigo mesmo, até para escutar os apelos de Deus na tua vida. Aquilo que eu pregava certos dias atrás, a importância de se sentar diante de Deus num sofá, sentar-se diante de Deus numa cadeira e escutar Deus falar. Mas voltemos a Santa Marta, que é o dia que se celebra hoje. Portanto, uma mulher que nos ensina como nós estamos acolhendo os outros, mas também nos ensina que nós deveríamos pedir: Jesus, venha visitar minha casa. Eu quero ser amigo de Jesus. Eu estou falando no sentido afetivo da palavra, tá? No sentido espiritual da palavra. Que às vezes nós não temos essa intimidade com Jesus. Marta tinha.
Veja como aconteceu. Essa entrada de Jesus na vida de Marta permitiu Marta e Jesus terem diálogos profundos. Se nos faltar essa intimidade com Jesus, nós vamos sempre ter Jesus muito, desculpa a palavra, muito pantocrato, muito lá em cima, muito glorioso. Mas nós não vamos permitir que Jesus passe pelas entrelinhas da minha vida e da sua. Sabe aquela convivência amigável? Quando você tem um amigo que você conversa, nós precisamos muito. Eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Eu te pergunto, você tem uma intimidade com Jesus? De conversar com Ele? De chorar com Ele? De reclamar com Ele? Foi assim no evangelho que eu escolhi proclamar. Lázaro morreu, o irmão. E Jesus o amava profundamente. Mandaram avisar Jesus e Jesus disse, vamos depois. Veja a atitude dessa Marta. Quando disseram, Jesus está chegando. Só quem tem liberdade, também nas nossas perdas. Se não perdemos pela morte um irmão, ou alguém, pessoas queridas, nós temos outras perdas. Nós temos outros tipos de velórios. Mais do que nunca, nessa Covid, ou fruto de tudo que estamos vivendo, tem muita gente enlutado. E nos sensibilizamos por isso. Mas veja também como Marta enfrentou a sua dor. Como nós somos chamados a enfrentar as nossas perdas. Como eu e você somos chamados a enfrentar os momentos de noite escura, profunda, que a gente nos nossos desertos. E Deus, se você não está vivendo, se prepare, porque vem. Marta corre, Maria fica sentada. Lá estava sentada. Mas quem é que toma atitude? Santa Marta. Ela corre até Jesus, vai ao encontro e diz, como que um desabafo, por que você não veio antes? Nós mandamos te avisar, Jesus. Foi isso, gente. Não está escrito aqui, mas é a própria exegese do texto. Nós mandamos te avisar, Jesus. Você demorou. Nós mandamos avisar enquanto Lázaro estava doente. Você não veio, por quê? Porque se você estivesse aqui, Lázaro, nosso irmão, não teria morrido. É o desabafo de quem perdeu. É o desabafo de quem está no meio de um luto. Às vezes nós falamos isso. E isso não é motivo para a gente pensar que essas revoltas que dão interior. Eu não sei se alguém já teve uma perda muito grande. Te dá uma certa revolta. E eu digo, Deus nem liga para isso. Esses dias uma pessoa diz, padre, eu tenho um peso de consciência tão grande. Lembra-me. Eu perdi meu filho, eu tenho um peso muito grande, porque na hora eu pensei, eu falei coisas que eu não devia, foi no rádio. Falei, Deus já esqueceu. Marta falou isso. Mas ela insiste, veja um ato de fé. Mas eu sei, Senhor, no momento de desabafo, no momento do vale da morte, que o Salmo diz, no momento da noite traiçoeira, no momento do luto. E meus irmãos, quando nós passarmos por esse momento, lembremos desse texto. Mas eu sei, Senhor, tudo que pedirdes ao Pai, Ele o concederá. Ele vai conceder. Não tem um ato de fé aqui? Percebe que no meio da dor ainda persiste a fé. Nós deveríamos aprender com Marta, pelo que já passamos ou que o futuro nos reserva, ninguém sabe. No momento da dor, manter ainda a chama viva da fé. Eu sei, Senhor, podia ter sido diferente. Quantos de nós, se a gente olhar para a nossa vida, a gente falaria, por que não foi diferente?
gente que está me acompanhando agora pela televisão, pelo rádio, pelo YouTube, Padre Manzó, pelos aplicativos. Se você olhar na tua vida, você vai dizer, mas por que não foi diferente? Por que Deus não agiu lá quando meu casamento estava acabando? Por que eu não vi isso? Por que eu não enxerguei antes da hora? Mas no meio da dor, eu sei, Senhor, que tudo que pedirdes ao Pai, Deus vai considerar. Foi quando Jesus toma a iniciativa. Marta não pediu nada. Ela apenas prestou a fé. E Jesus disse, teu irmão ressuscitará. Marta expressa como nós toda a certeza. E isso nós temos que dizer, eu sei, Senhor, Ele vai ressuscitar no último dia. Marta tem uma fé na ressurreição. Marta acredita. Mas ainda falta um passo de Marta. Por isso Jesus disse, Marta, Marta, você até agora me tem como amigo. Mas não esqueça, eu sou teu amigo, mas sou o Messias. Eu sou teu amigo, vim na tua casa, e foi 3 vezes que o Evangelho fala de 3, deve ter ido mais. Mas eu sou teu amigo, mas mais do que teu amigo, eu sou teu Salvador. É o Senhor falando para mim e para você. Nessa intimidade com Deus, temos que ter amizade com Deus. Temos que ter essa proximidade. Temos que ter fé. Mas reconhecer, quando Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Crês isto, Marta? Aqui, aquela que foi, de certa forma, indignada correndo a Jesus. Como nós às vezes vamos indignados, bradando, como eu explicava. Aquela que foi correndo a Jesus, aquela que acredita na ressurreição, mas não enxerga ainda em Jesus o Messias. Crês isto? Ela faz uma das mais lindas profissões de fé, que deveria estar nos nossos lábios, durante a vida e na hora derradeira da hora da morte. Crês isto? Nós tínhamos que dizer, sim, Senhor, eu creio. Eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo que devia vir a este mundo. Essa profissão de fé nós precisamos rezar mais. Essa profissão de fé nós devíamos condicionar nossa vida e confiar nossa morte. O que segue depois nós sabemos. Jesus vai, diz onde o colocaram, para que eu possa ir ver. Senhor, faz 4 dias. 3 dias, quer dizer, verdadeiramente morreu. Quer dizer, Ele morreu verdadeiramente. Já cheira mal. Mas Jesus vai lá e ressuscita. Reanima, porque Lázaro voltou a morrer. Traz a vida. Não é a ressurreição que Ele prometeu. Mas o que Ele faz então? Por que Ele reanimou Lázaro? Só porque tinha amor? Não. É um dos maiores feitos de João. Só João conta a ressurreição de Lázaro. Os sinóticos, os 3 não. Só João. E ele apresenta isso exatamente para dizer, o que eu estou fazendo agora, Marta. Ele está falando para Marta. Ele está falando para a santa de hoje. O que eu estou fazendo agora, Marta. Mas ele cheira mal. É o que eu farei com todos, definitivamente. Por ora, eu o trago à vida. Mas quando eu morrer, ressuscitar, eu os ressuscitarei definitivamente. Ele está dizendo, tanto que ele diz, Pai, eu não preciso disso. Mas eu te peço para que eles creiam, eles que estão lá. Quem estava lá? Marta, Maria e os convidados. Certamente, convidados que eu digo, os que foram lá chorar o morto. As carpideiras que eram contratadas para chorar um defunto. Os amigos de Lázaro, de Marta. Os judeus curiosos.
para que eles acreditam que tu me enviaste, Lázaro vem para fora. Marta é a primeira discípula da ressurreição. Santa Marta, que celebramos hoje, é a mulher dona de casa. É padroeira das faxineiras, é padroeira das arrumadeiras, é padroeira das donas de casa. Sim, as donas de casa têm uma padroeira, Santa Marta. É a mulher do acolhimento, é a mulher das dificuldades, é a mulher da fé, é a mulher que primeiro professou e experimentou a força do ressuscitado. Temos muito a aprender com essa mulher. Pouco rezada, no Ocidente não se tem grande devoção. Sobre a vida dela pouco se sabe. Sabemos, na segunda-feira santa Jesus visitou, mas aí já era, eu imagino que era não por Jesus, era um verdadeiro circo, né? O irmão tinha morrido e voltado à vida. Então imagina quantos curiosos não foram lá. Mas Jesus foi lá, na sua Betânia. Depois disso, segundo a tradição, Marta, Maria e Lázaro foram para uma região da França. E lá fizeram o seu trabalho missionário. Não se sabe muito mais. Mas dos 3 textos que temos na Bíblia é o suficiente para pedirmos a graça de sermos Marta na vida. E pedirmos como Marta: Senhor, visite a nossa casa. Visite, Senhor. Eu vou preparar. Eu vou me preparar. Eu vou fazer tudo para que o Senhor seja bem acolhido. Mas estando na minha casa, reaviva a minha fé, una a minha família, restaure o casamento, restaure a união, restaure a paz. O que tiver morto dentro da minha casa, Jesus, eu creio, tu trarás a vida. Amém.